Boa tarde, colegas do YouTube. Hoje eu tenho mais uma novidade para vocês aqui, que é a respeito do amplificador operacional, né? Vocês, muitas das vezes, alguns talvez ou não conhecem, não tem conhecimento do que é um amplificador operacional, mas você que conserta aparelho, você está bem familiarizado com o TL431, ó. Olha, é um componente que é muito conhecido dos técnicos, né? Mas muitas das vezes nós devemos saber como é que ele funciona por dentro, como é que ele é por dentro. Porque não é só você pegar e trocar ele, ou não tem um conhecimento por dentro. Você tem que saber o conhecimento por dentro. Para isso hoje existe o datasheet, que você tem um conhecimento dos componentes internamente dele, né? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, que um amplificador operacional ele está hoje quase em todo lugar. Ele está aqui nesse TL431, ó. Até meio escuro, não dá para ver porque eu tirei uma xerox daqui. Tá vendo? Aí aqui eu tenho numerei, que tem uma numeração que eu tava com ele na perna. Faz dia que eu numerei. O pino 1 é referência, que no caso está aqui, ó. Referência. O pino 2 está aqui, ó. É anodo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Anodo. Tá vendo? Anodo, ó. Anodo, ó. E o pino 3 é o catodo, tá lá na frente. Então, eu não vou só explicar a respeito do amplificador operacional. Eu vou explicar para você e falar a respeito do que é que tem dentro de um TL431. Porque ele é um componente que muitas vezes é desconhecido dos técnicos, eles não têm um conhecimento profundo. Quem é ele? Não analisa a datasheet dele, não verifica, não estuda. Eu estava fazendo um estudo profundo disso aqui, desse componente. Fazendo um estudo profundo para entender como é que ele funciona. Porque você vê que uma mínima tensão nele faz uma grande diferença, né? Você vê que às vezes você mede a tensão no pino dele, né? Você mede no caso aqui, vou mostrar para vocês. Olha, vocês medem no pino de referência, aqui no caso, aqui está um TL431. Aí a tensão aqui está praticamente normal, mas aí você acha que está normal, mas aí não está. Porque ele entende que não está normal, ele sabe que não está normal. É um componente muito interessante. Tá vendo? Ele sabe que não está normal. Mas nós medimos com o aparelho, nós vemos a tensão que ela está normal. Mas não tá, tem alguma coisa errada, mínimo, uma tensão mínima, milivolt, já influencia no funcionamento do circuito, né? Porque isso aqui é um circuito, ó, tá vendo? Ó? Dentro do TL431, olha o que é que tem, ó. Tem um amplificador operacional, tá vendo? Tem a referência dele, tá vendo aqui, ó, no caso 24,95. Vamos supor que aqui esteja dando 24,96. Aí você acha que tá certo, mas não tá. Eu vou explicar para vocês por que acontece isso. Vou explicar bem detalhadamente. Vocês vão entender. Então aqui, ó, dentro desse TL431 eu tenho, ó, além do amplificador operacional, eu tenho um transistor, ó. Tem um diodo. Esse diodo aqui é para proteger o transistor de tensão reversa, tá vendo? Tem até um diodo dentro dele, ó. E dentro desse amplificador operacional aqui, ele tem de 20 a 30 transistores dentro dele, ó, dependendo do tipo, tá vendo? Ó? Dependendo do tipo. Então isso aqui é um circuito integrado que é muito interessante. E então muitas das vezes nós testamos a tensão, medimos a tensão, ela está normal, né? Mas quando você vai ver, vamos supor que você mede aqui, ela está dando 2,5, ó. Deixa eu dar um zoom aqui direitinho aqui para ver se dá para ver. Pronto, aqui está dando 2,4, pronto. Muitas vezes ela está dando 2,5, né? Aí você, não, tá normal, mas não tá, é porque esse amplificador operacional, ele é bem interessante aqui, ó. Ele tem uma entrada inversora aqui, ó, e uma não inversora. Então é o seguinte, essa tensão que entra aqui, ela é subtraída através dessa, por exemplo. Essa tensão aqui, eu faço uma subtração ou diminuo, pego essa daqui, né? Tiro parte dessa e o que sobrar dentro dele aqui, dentro do amplificador operacional, ele vai amplificar isso aqui 50 mil vezes.
100 mil vezes, 500 mil vezes. Então é por isso que há uma tensão mínima no amplificador operacional faz uma grande diferença. E nesse TL431, uma tensão mínima faz uma grande diferença. Porque ele vai identificar que está errado. No teste nós não conseguimos identificar, mas ele vai identificar. Porque esse amplificador operacional, ele amplifica 1 milivolt, 50 mil vezes, 100 mil vezes, 200 mil vezes, 500 mil vezes, aí pronto. Aí a tensão vai se tornar alta. Aí aqui, essa tensão quando chegar aqui na base desse transistor, né? Na base desse transistor, que esse transistor aqui não é o transistor do fotoacoplador, tá vendo? Não é esse, não é esse aqui. É dentro dele que tem esse transistor, tá vendo? Dentro dele tem esse transistor. Aí ele vai polarizar a base desse transistor aqui, né? Com uma tensão, a polarização do transistor vai se tornar mais alta. Aí vai acontecer que esse transistor aqui ele vai, né, vai conseguir ser polarizado mais adequadamente, né? E no caso ele sendo mais polarizado, ele vai aterrar aqui, porque todo transistor nós sabemos que quando ele é polarizado, ele se torna uma chave fechada, ó. Ele se torna fechado. Então, se eu polarizar menos, ele é menos fechado, ele vai conduzir menos. Se eu polarizar mais, ele vai conduzindo mais, termina se tornando uma chave fechada. Aí, essa tensão mínima que tinha aqui, é uma diferença mínima, quando ela foi amplificada aqui, quando ela foi subtraída aqui, e a sobra que sobrou foi amplificada 50 mil vezes, 100 mil vezes, 200 mil vezes, 500 mil vezes, aí ela se tornou uma tensão aqui alta, mais alta, né? Aí o que acontece é que o transistor meu vai ser polarizado mais alto, vai ser mais polarizado. Aí o que vai acontecer é que o meu transistor aqui, como ele vai ser saturado, né? Vai ser mais saturado, então isso aqui vai se tornar uma chave mais fechada, mais fechada. Então é por isso que o TL431 ele é muito interessante. Ele é muito interessante você analisar o circuito e entender como é que ele funciona, para depois não ficar levando couro. Porque o TL431 ele não é só um transistor comum. Muita gente chama um transistor, mas não é um transistor comum, ele é um circuito integrado. Ó. Tá vendo? Ele tem um transistor aqui, tem um diodo, ele tem um amplificador operacional que tem de 20 a 30 transistores, pode ter até mais. Então ele é muito interessante. Então quando você pegar um circuito, que todas as fontes chaveadas hoje em dia, as chaveadas, ela usa esse sistema de malha fechada, que eu fiz até um vídeo antes. Ele usa o sistema de malha fechada, que no caso é esse aqui, ó, malha fechada. Olha, vou mostrar para vocês. Toda fonte chaveada que recebe uma informação da saída através do TL431, através do fotocoplador, ele é malha fechada. Se você pegar um inversor solar, ele é malha fechada, né? Se você pegar um inversor solar, se você pegar um inversor de frequência, se você pegar um no break, entendeu? Todos eles são malha fechada porque ele precisa estar recebendo informação da saída. Da saída. Sempre está precisando receber informação da saída para poder ele ajustar a tensão adequadamente à saída, né? Então é igual, por exemplo, se você trabalha num banco, você precisa de um gerente para gerenciar, tá gerenciando para não ter erro de nada, porque se tiver um erro, aí muitas vezes é fatal, por do mesmo jeito é aqui. Isso aqui é a mesma coisa que um gerente, ele está gerenciando aqui para não deixar acontecer erro. Então o TL431, voltando para vocês entenderem, o TL431 é um circuito muito interessante. Então uma tensão mínima, por exemplo, começa aqui, aí está dando 2,5, né? Que aqui está dando 2 pontos, a tensão dele de referência é 2,495, ou está dando 2,6. Olha, você tem que examinar e ver essa malha, olhar essa malha aqui, olhar essa malha, ver se tem, porque se alterar, por exemplo, se esse resistor aqui, perdão, não é transistor, se esse resistor aqui alterar, essa tensão aqui ela vai diminuir aqui, né? Ela vai diminuir.
Mas se essa aqui alterar, essa tensão aqui ela vai subir, ó. Ela vai subir. Então, esse aqui é o top, o resistor aqui é o top, esse aqui é o bottom. Então, se esse aqui, resistor aqui abrir, essa tensão aqui ela vai subir a mesma tensão que está aqui, né? Então, o meu regulador aqui, ele vai regular, mas não vai regular, porque já tem que ter esse divisor de tensão aqui, ó. Esse divisor de tensão. Isso aqui é um divisor de tensão. Então, se esse aqui abrir, não vai ter tensão nenhuma aqui. Mas se ele alterar, né, essa tensão aqui ela vai diminuir. E se esse aqui alterar, essa tensão aqui, ela vai acontecer o quê? Essa tensão aqui ela vai subir, ó. Vai subir. Então, mesmo que ela altere pouquinha coisa, né? Essa tensão aqui ela consiga subir milivolt, né? Então você tem que identificar isso, porque uma pequena alteração aqui pode causar um descontrole da sua fonte, né? Então, porque esse circuito aqui, esse circuito da malha de feedback, ele está gerenciando tudo que acontece na saída e o que acontece na entrada. Tem muitas fontes que ela tem proteção, né? No CI aqui tem proteção, aqui que sai do DP-Link. No caso, se a tensão subir, ele vai saber aqui o integrado, porque tem uma malha aqui de resistor que vai identificar. Se ela descer também, tem outra malha, um outro pino que vai ser ligado. Então, é bem interessante. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Eu estou explicando para vocês a respeito do TL431, como ele é interessante. Ele é um circuito muito interessante. Então, você tem que analisar e ver. Você pegue, olhe no datasheet, que você vai ver o que eu estou falando é verdade, não é mentira. Então, você, quando for analisar um circuito na malha de feedback, você tenha cuidado para medir essa tensão, para ver se a tensão aqui ela tá uma tensão correta, porque esse amplificador operacional ele vai fazer uma subtração, o que sobrar ele vai amplificar 50 mil vezes, 100 mil vezes, 200 mil vezes, 500 mil vezes, e vai acontecer o seguinte, que essa tensão mínima ela vai ser amplificada e vai polarizar o meu transistor. Então vai dar erro, né? E se essa tensão aqui tiver mais alta? Ele vai amplificar mais ainda, tá vendo? Aí vai polarizar o meu transistor vai ficar muito saturado, né? Então vai acontecer que o meu fotoacoplador, né? Meu fotodiodo aqui vai conseguir emitir mais luz e vai fazer com que o meu fototransistor, né, seja mais polarizado e vai fazer com que o meu CI alargue o pulso, que muitas das vezes não é necessário por causa de uma ocorrência no circuito da malha de feedback, né? Então você tenha cuidado quando você estiver analisando um circuito de malha de feedback, você analise o TL431, meça atenção nele. Se tiver diferença mínima, você olha a malha de feedback, porque esse amplificador operacional aqui, ele é o cara. Esse aqui, ele é o cara. Então você está vendo que dentro de um TL431 não é só um transistor comum. Você está vendo que o que tem dentro dele? Ó. Tem um diodo, tem um transistor, tem um amplificador operacional, que esse amplificador operacional aqui, ele tem de 20 a 30 transistores até mais, dependendo do amplificador. Então, fique todos com Deus, se inscreva no meu canal. Meu canal é Eletricidade Online Sem Fronteira. Eu tinha parado de fazer uns vídeos porque eu estava com uns problemas aí. Mas eu estou estudando, que é para passar para vocês aquilo que muitas das vezes ninguém sabe e ninguém ensina. Porque muitas das vezes as escolas elas ensinam o básico, mas não quer ensinar aquilo profundo. Não quer ensinar porque eles querem vender o curso, né? Mas aí eu estou ensinando para vocês. Fique todos com Deus, um bom dia. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. Então vocês entenderam como é que funciona aqui a coisa do amplificador operacional e do TL431, porque o TL431 ele contém um amplificador operacional dentro dele, tá certo? Dentro dele. Então é muito interessante, ó, um amplificador operacional, né? E o TL431 que se torna um só. Tem um amplificador operacional e tem um transistor, um diodo, mas aqui tem vários transistores aqui dentro. Fiquem todos com Deus, um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no meu canal.